Ora, muito bom dia a todos e a todas. É um prazer e um gosto estar convosco hoje de manhã. Vou tentar encurtar um pouco a minha apresentação, uma vez que sei que estamos atrasados. Eu iria tentar, eu vou tentar compartilhar aqui o meu ecrã e a pedir autorização já para compartilhar o meu ecrã. Pronto. Penso que já estão em condições que já me conseguem ver. Muito bem, então, sem mais demoras, vou colocar aqui o meu microfone, o meu telemóvel com o tempo. Vou tentar encurtar em 5 minutos aquilo que tinha para falar convosco. Uh, Este estudo de caso sobre autodeterminação e sobre qualidade de vida e sobre impactos do Covid, em bom rigor, não se inscrevia em qualquer um dos painéis que Inovar Autismo preparou, mas ainda assim, este painel em que falamos de vida independente, em que falamos de autodeterminação, é claramente aquele que se aproxima mais. Portanto, eu vou deixar aqui algumas pistas, algumas reflexões que depois, obviamente, poderão, os participantes no final poderão, obviamente, colocar questões. Bom, um tema muito caro hoje em dia, quando se fala de cidadania, quando se fala de grupos excluídos, como são as pessoas com deficiência e as pessoas com autismo, é a autodeterminação. Ora, a autodeterminação, como podem ver no vosso ecrã, é esta capacidade que todos nós, com e sem deficiência, temos de poder decidir sobre a nossa vida, de fazer as nossas escolhas livres e informadas. Um direito a não ser condicionado nas suas decisões, quer por instituições, quer por pessoas ou quer por circunstâncias. Todos nós, seres humanos, temos esse direito. O direito também ao pleno exercício da cidadania. A cidadania, agora poderíamos falar aqui meia hora sobre o que é isto da cidadania, mas a cidadania é este direito de participar em todas as esferas da sociedade. Participar não só a ver, mas também participar para mudar e dar o seu contributo para a mudança na sociedade. E depois todos nós também temos direito a um projeto de vida, um projeto de vida individualizado, ou seja, ao nosso projeto de vida, às nossas escolhas, porque todos nós temos aspirações, temos sonhos, temos desejos. Falando de vida independente, falando também do modelo de apoio à vida independente, penso que é isso que está na gênese, que está na base deste modelo. Dar uma ajuda, dar um contributo para que as pessoas com autismo e com deficiência em geral possam de facto ser donas da sua vida, que elas, o mais possível, que elas possam ter de facto um projeto individualizado de qualidade, mas exercendo as suas escolhas livres. E isso é fundamental. Muito bem. Portanto, a autodeterminação, ela pode ser vista em dois prismas. Muitas vezes falamos, e bem, da autodeterminação das pessoas com deficiência, neste caso das pessoas também com autismo. Mas também nos esquecemos, isso noutras áreas da deficiência isso não é tão marcante, nesta área é marcante, que as famílias muitas vezes também necessitam de autodeterminação. E porquê? Porque muitas vezes as famílias são cuidadores a 100%. Temos famílias e famílias monoparentais e famílias que deixaram de trabalhar para apoiar os seus filhos. E quando uma família deixa de poder se autodeterminar, deixa de poder participar numa reunião, deixa de poder ser operado, como existem muitos casos em Portugal, porque não tem condições com quem deixar o seu filho, essa família também tem grandes problemas de autodeterminação. E então, o que é que me pediram para fazer? Pediram-me, a direção da Inovar Autismo pediu-me para coordenar um estudo de caso, esta é a primeira vaga. Eu vou apresentar aqui alguns resultados muito breves e de frequências simples.
portanto, sem grande tratamento estatístico, mas que nos dão algumas pistas e que nos podem alimentar a reflexão sobre eu não gosto muito de usar a palavra impacto, porque o impacto nós cientificamente temos que o ver a posteriori. Mas pronto, como é que o Covid-19 veio, a relação entre o Covid-19 e a vida destas famílias? Foi realizado um estudo de caso na Inovar Autismo, aos associados da Inovar Autismo. Na Inovar Autismo existem associados no distrito de Setúbal, no distrito de Lisboa, no Alentejo, Santarém, em que se tentou comparar este impacto do Covid em famílias com e sem membros com deficiência, com e sem membros com autismo. Infelizmente, não se obteve muitas respostas das famílias sem, porque o objetivo era comparar este grupo de estudo com o grupo de controle. Nesta primeira vaga, ou seja, nesta primeira vez que lançámos o inquérito, as famílias com autismo responderam em muito maior número e temos uma amostra robusta, e as famílias sem autismo, nós não temos, sem pessoas com autismo na família, nós não temos essa amostra tão robusta. Por isso é que irei mostrar aqui apenas alguns slides sobre o impacto do Covid nas famílias com pessoas com autismo. Bom, em termos de caracterização, a maioria das famílias que nós inquirimos, elas tinham 4 pessoas, portanto, falando normalmente da mãe, um pai e 2 filhos. Este slide é paradigmático, não é? Sempre que se faz um estudo sobre deficiência, aparece aqui a condição de género. São normalmente as mulheres, eu contra mim falo, não é? Contra o homem, mas são normalmente as mulheres, normalmente muitas vezes as mães, aquelas que se envolvem mais nestas questões. Portanto, como podem ver, cerca de 2/3 dos respondentes que participaram neste inquérito foram, de facto, pessoas do sexo feminino. Bom, depois, qual era a estrutura etária das pessoas com autismo que integravam as famílias inquiridas? Bom, ela era diversa, claramente, mas existe aqui uma sobre-representação da faixa etária dos 19 aos 30 anos. Isto não é estranho, o facto de a grande parte dos projetos da Inovar Autismo serem centros de apoio à vida independente, portanto, em que os destinatários desse apoio, através da assistência pessoal, como vão ver a seguir, são pessoas com mais de 16 anos. Muito bem. Tentou-se perceber se as pessoas que estavam empregadas, porque eu não vou ter tempo para caracterizar tudo, se elas estavam empregadas em emprego a tempo inteiro ou emprego a tempo parcial. Portanto, a maior parte dos inquiridos estava a tempo inteiro, mas convém dizer que estes 20% que estão a tempo parcial não é pouco, porque a taxa de emprego em Portugal, de emprego parcial, é muito inferior a estes 20%. Portanto, parece pouco quando nós comparamos com as pessoas que estão em emprego a tempo inteiro, mas comparando com aquilo que é o panorama nacional, ele é mais forte do que aquele que se obtém para o resto do país. Bom, e depois também tentámos perceber durante o que é que aconteceu durante o período pandémico. Então, como possivelmente grande parte da população portuguesa que trabalhava, portanto, estamos só a incidir sobre estes, a grande maioria esteve em regime misto, ou seja, presencial e teletrabalho. Também importa dizer que algumas destas famílias foram obrigadas a tirar baixa médica para apoio aos seus filhos. 7%, vale aquilo que vale, mas é uma percentagem a ter em conta. Muito bem, passando rapidamente para alguns resultados sobre o impacto do Covid-19 nas famílias. Eu peço imensa desculpa por este ritmo acelerado. Eu costumo ser muito pausado, mas dado o enquadramento de tempo, porque a organização me pediu de facto que seja muito, muito rápido, portanto eu vou ter aqui um ritmo acelerado na minha apresentação. Ora, muito bem,
Este primeiro slide, o que é que ele nos mostra? Ele mostra-nos o impacto da crise no rendimento. Bom, ele mostra-nos duas coisas. Mostra-nos que se praticamente para metade das famílias não se verificaram alterações, ok? No seu rendimento, ele mostra-nos outra coisa. Ele mostra-nos que para a outra metade houve alterações. Portanto, houve uma diminuição do rendimento não muito significativa para 17%, mas houve para 1/3 das famílias uma diminuição, que não é pouco, houve uma diminuição acentuada deste rendimento. O que quer dizer já aqui que para uma percentagem importante das famílias, este período veio trazer alterações ao nível daquilo que nós chamamos de qualidade de vida, ao nível do seu bem-estar material. Bom, relativamente ao bem-estar psicológico, o que é que aconteceu? Aconteceu que, para a grande maioria das pessoas, as pessoas dizem que esse bem-estar psicológico se manteve, mas, e até para 7% melhorou. Eu não consigo explicar, com base nos dados que tenho, que disponho, porque é que melhorou. Porque, conforme vos digo, esta é a primeira vaga de um estudo que agora queremos continuar a desenvolver e que vamos acompanhar sobre estas famílias em formato de observatório, que o observatório é quando nós temos uma mesma amostra e vamos colocando vagas, mas também vamos fazer aqui algumas entrevistas de profundidade para tentar perceber aqui algumas questões que hoje não vos consigo explicar. Mas sei que para algumas famílias o facto de poderem estar em casa com os seus filhos foi importante. E não sei se representam estes 7% ou não, porque não o posso dizer, mas foi importante. De toda a maneira, reparem que para um terço das famílias, normalmente é sempre isto, 1/3, o bem-estar psicológico piorou. Mas agora comparem com este gráfico que nós vemos a seguir, que é um gráfico que visa um bocadinho tirar a limpo aquilo que as famílias, às vezes, muitas das famílias não dizem à primeira, ou se calhar têm problemas a dizer que o seu bem-estar psicológico foi-se muito abaixo. Mas quando nós perguntamos às famílias se é importante o apoio da associação, neste caso era da Inovar Autismo, que fez o estudo, ao nível do bem-estar psicológico, a esmagadora maioria disse que sim. Portanto, cá está um tópico que teremos que avaliar. Passando rapidamente para o que é que aconteceu em termos das políticas públicas no apoio a estas famílias durante o período pandémico. Bom, o estudo tinha alguma análise mais ampla, sejam em termos de respostas sociais, em termos do próprio CAVI, mas por economia de tempo e porque vamos ter um painel à tarde em que vamos debater a escola e o impacto da escola, eu selecionei apenas alguns slides relativamente ao que se passou à escola. Bom, aqui, porque as perguntas não eram perguntas de sim ou não, eram perguntas qualitativas, portanto eram perguntas abertas, eu recolhi respostas que mais ou menos representam aquilo que foi o essencial daquilo que as famílias nos quiseram dizer. Relativamente à telescola, e isto, às famílias que têm jovens com autismo, não é? Em idade escolar, portanto, as outras nós não perguntámos isso. Nota-se que a telescola ainda existe margem para grande melhoria a este nível. Portanto, se para muitos inquiridos houve dificuldade em os alunos eu estou a checar o tempo, portanto ainda tenho 4 minutos, penso eu, daquilo que eu me predispus aqui a falar hoje convosco, mas se para a grande maioria houve pouco impacto da telescola, ou seja, a telescola ainda não se encontra, e nós percebemos, porque teve que ser montada rapidamente, porque a ideia era chegar àquilo que é o aluno mainstreaming, mas para os alunos com autismo, como podem ver, eu não vou ler aquilo que está à vossa frente, o usufruto da telescola não foi tão bom como seria suposto. Bom, depois, como é que as famílias avaliam
o apoio da escola em geral durante o período da crise pandémica. Bom, as famílias salientaram a ausência das terapias, porque nós sabemos que, infelizmente, e eu vou dizer infelizmente, depois que agora teria aqui uma hora para debater isto, infelizmente a escola ainda é, para algumas famílias, o local onde se fazem terapias, porque possivelmente não deveria ser, enquanto escola, espaço de aprendizagem, as terapias deviam ser feitas noutro espaço, mas pronto, isto agora era uma conversa que daria pano para mangas. Depois, as famílias falam da pouca interação que houve relativamente aos colegas. As famílias falam, obviamente, que na maioria das vezes os apoios foram insuficientes. Houve também problemas, como está a ver hoje, e nós não podemos crucificar as entidades públicas, porque ainda hoje, neste webinar, como percebemos, houve problemas logo de manhã para estarmos todos aqui a falar uns com os outros. Portanto, é natural que nesta primeira vaga a escola ainda não se encontrasse tecnologicamente preparada, mas é isso, de facto, que nós temos que aprender, porque a escola tecnológica e a escola tecnológica adaptada, que não é a mesma coisa, à diversidade humana, já não falo só em relação ao autismo, falo à diversidade humana, aos alunos cegos, etc, 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 é ainda um caminho, é um caminho que temos que prosseguir. E se nós percebemos que há muito espaço para melhoria, então também este momento pandémico tem que nos... eu sei que estão aqui vários professores hoje connosco, temos que nos ajudar todos uns aos outros e ele tem que nos servir como uma oportunidade de melhoria para nós conseguirmos melhorar aqui a escola acessível, não é? A escola acessível para todos os alunos. Bom, nós perguntámos às famílias, no geral, como é que as famílias avaliavam o apoio da escola durante o período do Covid. Portanto, nós temos aqui uma avaliação quase metade, não é? Entre o mau e o muito mau, e entre o bom e o razoável. Quer dizer, quase metade não é bem assim. Lendo os números, neste período, as famílias avaliaram maioritariamente o apoio como negativo. Mas também já tentámos explicar o porquê. Apoio dos docentes de educação especial. Bom, e nós aqui sabemos que quando o sistema não é perfeito, há pessoas que fazem dele perfeito e há outras que ainda têm que aprender muito. Portanto, inacreditavelmente, e isto é um gráfico que nos deve fazer pensar a todos, inacreditavelmente, e nós e nós pedíamos às famílias, identifique de 1 a 5, quando 1 é muito mau, para também perceberem este slide. Eu, quando tenho pouco tempo para explicar, parece que nós só perguntávamos se o sistema era excelente ou se era muito mau. Não. Nós perguntávamos às famílias de 1 a 5, digam lá, é muito mau, é razoável, é bom ou é muito bom? E eu, quando olhei para estes dados, fiquei completamente estarrecido. Porque houve, de facto, pessoas de educação especial que fizeram um trabalho extraordinário, e as famílias disseram durante o período pandémico, excelente, e houve outros, por as razões que não vamos agora aqui saber, porque eu próprio não sei. Portanto, as famílias ficaram muito, muito mal impressionadas com este trabalho. Portanto, há aqui esta divisão que eu gostaria de trazer este slide, porque ele também dá para pensar. Possivelmente, as pessoas que fizeram um mau trabalho eram pessoas que não tinham condições, eram pessoas, bom, enfim. Mas, conforme vos digo, não sei, temos que perceber melhor, não merece a pena avançarmos muito por aí. Bom, depois, avaliação dos diretores. Esta é dos slides que eu tenho para vos apresentar, e estou quase a terminar. É, penso eu, o slide mais positivo. Portanto, entre o bom e o razoável, temos aqui que a maioria das respostas ficou satisfeita, a maioria das famílias ficou satisfeita com este apoio dos diretores durante o tempo de pandemia. Bom, e agora temos aqui outro slide que nos deve preocupar, que é como é que as famílias avaliaram o apoio do CRID. Do CRI, do Centro de Recursos para a Inclusão. E aqui, sim,
se relativamente ao apoio que tiveram dos diretores, talvez de alguma maior proximidade, aqui relativamente ao CRI, o apoio foi considerado maioritariamente negativo. Sobre esta matéria, penso eu que durante o painel da tarde também se poderá falar um pouco, mas sendo estes CRI centros de recursos para a inclusão, temos que perceber porque é que eles, durante o período pandémico, eles não conseguiram satisfazer as famílias, porque é disso que estamos a falar, que é das respostas das famílias. Eu vou terminar, mais ou menos no tempo que tinha estipulado, dizer exatamente que a maioria, em termos de caracterização, fazendo quase uma síntese, não é? A maioria das famílias vivem em agregados compostos por 4 pessoas, não é? Estes agregados, obviamente, integravam pessoas com autismo, sendo que a maioria destas pessoas com autismo tinha entre 19 e 30 anos. 2/3 dos respondentes eram mulheres, uma vez mais se salienta o papel da mãe no apoio à pessoa com autismo e também no interesse em participar nestes estudos e em colaborar. Para 45% das famílias o seu rendimento diminuiu, o que não é de sumenos, não é? Sendo para 1/3 dessas ele diminuiu significativamente. Portanto, há aqui uma situação que de facto, as famílias com autismo, para além de já serem penalizadas, pronto, eu não queria entrar também muito por aí, porque agora também me dava, porque a minha tese de doutoramento também tem muito a ver com isso, sobre a qualidade de vida. Elas tiveram aqui uma dupla penalização, e agora vamos voltar ao princípio, à autodeterminação, à qualidade de vida. Por onde eu comecei esta apresentação, estas famílias, normalmente em contexto de crise, elas são muito mais penalizadas do que as famílias sem pessoas com deficiência. Porquê? Porque elas já de si têm esta penalização inerente a uma sociedade que ainda não é inclusiva, que ainda não se implementou o modelo social e que há uma clara desigualdade de oportunidades relativamente às pessoas com autismo e relativamente às famílias onde elas, com que elas vivem. Reparem que em Portugal não existe uma única resposta social de apoio a estas famílias. É algo que nos deve fazer refletir. Existem respostas sociais, e depois já falaremos se são adequadas, se são démodé. Não posso entrar por aí, gostaria muito, mas não posso, não tenho tempo. Mas é importante também dizer isto. De facto, que estas famílias são, às vezes, dupla e triplamente penalizadas. Estas famílias, e obviamente, as pessoas com autismo que vivem nelas. Elas são parte integrante, em termos sistémicos, daquilo que é a realidade destas famílias. Bom, obviamente, ficámos preocupados porque pelo menos 1/3 das famílias disse claramente que tinha problemas psicológicos, ou que atravessou problemas psicológicos durante este período. Mas todas disseram que era importante haver uma resposta, ou quase todas, para apoiar psicologicamente estas famílias. Bom, passando à parte das políticas públicas e da escola. Ora bem, como viram, os alunos com autismo, na sua maioria, não usufruíram da telescola como os demais. Tenho aqui um gato, falta ali um S, mas pronto. Isto ontem foi feito. Muito bem, os apoios ao nível da escola foram considerados insuficientes, não é? Como vimos. O trabalho dos diretores de turmas teve uma avaliação positiva por parte das famílias. Ao invés, o apoio dos CRI teve uma avaliação negativa, ou seja, e esta avaliação negativa eu salientei porque é das avaliações mais negativas que nós temos aqui ao nível da escola. 76%, ou seja, quase 2/3 das famílias identificaram como negativo e muito negativo o trabalho dos CRI durante o período pandémico, que é isso que estamos a falar. E, obviamente, que estamos a falar de uma primeira vaga deste estudo. Isto não é um estudo ainda. Isto é um inquérito em que vamos tentar fazer disto um observatório e em que temos também que melhorar aqui metodologicamente algumas questões. Obviamente é um estudo de caso, isto não tem representatividade nacional, se vocês quiserem dizer. É um estudo que foi feito nos associados
da Inovar Autismo, com e sem ciência, conforme vos digo, com e sem, mas infelizmente não consigo agora estar aqui a comparar o que é que respondiam as famílias sem elementos com deficiência, mas seria muito interessante. E na segunda vaga vamos voltar a tentar que eles respondam. Bom, e então eu vou terminar dizendo que muito haverá agora para estudar sobre estes dados preliminares, para os aprofundar, para tentar incorporar numa segunda vaga outras questões, mantendo estas, e tentar também fazer aqui algumas entrevistas de profundidade para tentar perceber com mais profundidade, desculpem a redundância, que fenómenos sociais é que encontramos aqui. Bom, eu queria desde já agradecer pela vossa atenção, espero que tenha chegado a todos em boas condições. Uma vez mais reiterar o grande prazer que tenho em estar aqui hoje convosco, e vou tentar assistir a praticamente todos os painéis, e desejar-vos um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Dr. José Miguel Nogueira, pela apresentação que nos fez aqui